Se você acha que os Jogos Olímpicos sempre foram esse evento todo organizado e que sempre traz o que tem de melhor de cada país nos seus esportes, para mostrar só quem é o melhor, então você está enganado. A dica da vez é aprender sobre como surgiu e para que eram as Olimpíadas, para que serviam. As Olimpíadas começaram por volta lá do século 8 a.C., com relatos de que seus primeiros eventos foram em 776 a.C. e era na região de Hélade, região que hoje é chamada de Grécia. E esse período era chamado de Homérico, onde esses povos estavam saindo desse período e estavam entrando numa evolução da civilização, do início do antropocentrismo. Foi nesse período também que Homero escreveu os famosos poemas Ilíadas e a Odisseia. A realização dos jogos ocorria na cidade de Olímpia, e por isso o nome Olimpíadas. E nesse evento, que também ocorria a cada 4 anos, vinham pessoas de toda a Grécia a fim de participarem das competições. Inclusive é tido como o primeiro atleta a vencer uma prova lá em Olímpia o atleta Corobeu, em 776 a.C., e ele foi campeão da prova de corrida. E esse era o único esporte que era uma corrida de 170 metros. Na mitologia, os Jogos Olímpicos foram criados por Hércules, filho de Zeus, o deus do trovão, o deus de todos os deuses, com uma simples mortal. Hércules, então, ele foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis, e ele conseguiu. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu então inaugurar um festival esportivo lá em Olímpia, em homenagem ao seu grande pai, o Zeus. E o objetivo era mostrar para os deuses como o homem poderia ser capaz de realizar grandes feitos. Esses eventos, além de serem providos para comemorações aos deuses que hoje chamamos de pagãos, também servia muito bem como efeito político. E onde a política entra num evento de esporte? Ele serve muito bem para isso, viu? E nesse período de formação e estruturação dos aglomerados de civilizações que estavam se tornando altamente organizadas, tinham com certeza muitas guerras e disputas. E os Jogos Olímpicos traziam uma interação de paz entre essas regiões. E até mesmo por isso, qualquer guerra era interrompida durante esses jogos. Guerras essas que hoje foram substituídas pela rivalidade que tem entre os países durante as competições modernas. Agora, voltando aos esportes das Olimpíadas, passaram-se alguns anos e com isso mais modalidades foram incluídas nesse grande evento. Além das corridas de 170 metros, também teve a corrida de 200 metros, outra de 400 metros e uma outra de 1.400 a 4.800 metros rasos. Surgiu também o pentathlon, que era um lançamento de dardo, corrida, lançamento de disco, salto em distância e luta. Surgiu também o pigme, não sei como falar isso, mas basicamente era uma luta com as mesmas técnicas do boxe. E o pancrácio também, que era uma luta em que basicamente valia tudo, menos arranhar, morder, enfiar os dedos nos olhos e atacar os genitais. E você achando que o UFC era moderno, hein? Também tinham disputas com corridas de cavalos e corridas de biga, que são aquelas carroças que são puxadas a cavalo. Por sinal, foi esse esporte onde a primeira mulher ganhou uma prova das Olimpíadas. E era a princesa Quinisca, de Esparta, filha do rei Arquidamo. E aqui 2 curiosidades de bônus aí nessa história. Atletas peladões. Em alguns esportes, os atletas muitas vezes realizavam com tudo de fora. E de acordo com os históricos dessa época, isso começou lá com um atleta chamado Orcipo de Mégara, que de saco cheio de se enroscar naquelas roupas que eles utilizavam lá naquela época, os quitons, resolveu competir nu, para ter mais liberdade nos movimentos. E em 720 a.C. foi o primeiro atleta a ser coroado sem vestuário nenhum. Isso acabou se tornando uma moda, e muitos outros atletas aderiram a essa moda, sendo muitas vezes usado no máximo uma tanguinha, ou então incrementavam ainda mais essa nudez passando óleo no corpo para ficarem com a musculatura mais evidente. Por sinal, os ginásios têm esse nome como a origem da palavra gimno, que em grego significa nu, pelado, ou seja, era um lugar onde treinavam os peladões, entre outras atividades também que eles tinham. Não existia medalha. O vencedor ele não recebia medalha como hoje os vencedores recebem. No máximo, eles recebiam uma coroa de louros, que representava a sua vitória, e havia também uma cerimônia reservada para os campeões em um templo religioso dedicado a Zeus. Isso ocorria pois basicamente a Olimpíada era um evento religioso e não esportivo como é hoje. E nessa cerimônia, os campeões tinham sua cabeça ungida por um óleo sagrado. Essa tradição de medalha de ouro, prata e bronze para os 3 primeiros colocados, que a gente está acostumado a ver nos jogos modernos,
foi surgir apenas nos Jogos de 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos. E assim os Jogos Olímpicos continuaram por mais 1.200 anos. Porém, um grande acontecimento ocorreu e fez com que tudo isso mudasse. Consegue lembrar qual? Faz alguma ideia? Diz aí. Não! O nascimento de Jesus, né? Como assim? Você não acertou? Ai, ai. Pois então, o imperador romano, por volta de 400 d.C., o Teodósio I, ordenou que esse festival, que era pagão, parasse de acontecer. E isso porque agora o Império Romano era cristão e a adoração aos deuses gregos tinha que parar. Chatão esse cabra aí, hein? Parece aquelas crianças chatas que quando estão perdendo no futebol, eles pegam a bola, vão embora e ainda falam: "A bola é minha, ninguém vai mais jogar". E só depois de muitos séculos, mais precisamente lá em 1896, as Olimpíadas ressurgiram num evento sediado lá na cidade de Atenas, na Grécia. Se você curtiu esse vídeo, esse resumão pra lá de bom, não economiza o dedo e deixa um joinha aí e se inscreva no canal para dar mais uma força pra gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!